Agora sim a gente vai abrir o nosso plantão médico Bandeirantes, porque a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tem sobre queimadura de pele e agora com a dermatologista doutora Silmara Catalano. Plantão médico Bandeirantes. E abrindo, portanto, o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo a dermatologista doutora Silmara Catalano, para a gente dar sequência aí ao assunto queimadura de pele. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Tudo bem? Tudo bem, Danilo, bom dia, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em participar do programa para falar de uma coisa tão importante quanto a história das queimaduras, né? Seja dessa época do ano, sejam domiciliares, é um assunto extremamente importante. A gente já ouviu mais cedo, né, agora, aqui o Major do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, falando sobre a prevenção, os cuidados, o que fazer em caso de queimadura, em caso de incêndio, né? Mas eu queria saber o seguinte, doutora, os tipos de queimadura, não é? Porque a gente tem queimadura de primeiro, de segundo e de terceiro grau. O que significa cada grau desse, hein? Bom, primeira coisa, é extremamente importante, só para complementar o que o Major Palumbo estava falando, a questão da queimadura e do atendimento emergencial é extremamente importante, independente do grau, tá? A questão é que, muitas vezes, a gente tem queimaduras muito superficiais, que é a tal grau 1, né? Que a pessoa só fica com aquela pele, assim, com um pouquinho de eritema, que é o típico da queimadura solar, por exemplo, no verão, né? Aquele vermelhinho que as pessoas ficam, aquilo é uma queimadura já de primeiro grau. E nesse grau, dependendo inclusive da extensão, também tem indicação de hospitalização, ou pelo menos de um atendimento de emergência, né, de pronto-socorro. Mas o importante é que, muitas vezes, essas queimaduras, elas não são tão perceptíveis, tá? Então, às vezes, a pessoa inala aquele vapor ou aquela substância química, ou a própria aproximação do calor mesmo, na fonte de calor, você pode ter queimaduras internas. Então, independente do grau dessa queimadura, é muito importante que seja visto por um profissional da área de saúde, porque é ele quem vai determinar o quanto existe realmente de risco ou não para essa pessoa. Então, vamos falar dos graus que você me perguntou, e eu vou comentando também a respeito dessa coisa do encaminhamento. Grau 1, como eu falei, é do eritema, esse avermelhamento só da pele, superficial, que a pele fica ardida, né? Aquela coisa do pós-sol. O indivíduo precisa de muito cuidado, muita hidratação. Lembrar que sempre relacionado a queimaduras você tem uma perda hídrica muito importante, então hidratar a pessoa é muito importante, tem que tomar muito líquido, tá? Sair da fonte de queimadura, ou, portanto, sair do sol, né? Lógico, a gente não tem como não falar de proteção solar, né, Danilo? A gente já conversou sobre isso antes. Sim, é verdade. E proteção solar é extremamente importante, independente da época do ano. Tá? A gente mora num país tropical, onde tem sol o tempo todo, né? Então, mesmo no frio, as pessoas acabam se expondo e acabam tendo queimaduras solares também, menos frequente no inverno, mas acontece, tá? Então, esse é o mais comum. O que não impede que também pelo sol a pessoa acabe tendo uma queimadura de tipo 2, que é um pouquinho mais profundo na pele, que é aquilo que o Major Palumbo estava falando, que é a formação de bolhas, né? Isso não acontece de forma tão imediata, acontece algumas horas depois da queimadura, às vezes, mas forma aquele monte de bolinhas pequenininhas, pequenininhas, pequenininhas. Aquilo é uma queimadura de segundo grau. Existe uma lesão da pele, do tegumento, e a pele é uma armadura, né? Ela é feita para te proteger. Se você tem essa armadura queimada, destruída, pelo menos em parte, você tem uma exposição a infecções, a perda dessa água e essa desidratação importantes, e isso pode sim comprometer não só esteticamente, mas também riscos à saúde do indivíduo, né? Então, é importante que a gente tenha a ideia de que, às vezes, é só aquele eritemazinho, mas em áreas, em extensões muito grandes, você já começa também a ter repercussões que a gente chama de sistêmicas, do organismo, que começa a ter que se virar para recuperar aquela armadura que foi destruída.
Mas então a né? gente pode comparar, doutora, a gente pode comparar a queimadura, no caso de um incêndio, de fogo, por fogo, com a queimadura solar também? Sim, dependendo da intensidade, sim, dessa de segundo grau, a queimadura solar dificilmente chega ao terceiro grau, tá? Que é bem mais profundo e que inclusive não dói, tá? Ela queima, inclusive, as terminações nervosas, então nem dor a pessoa sente, tá? A queimadura de segundo grau, é lógico que em termos de sol, ela é um pouco mais lenta, as bolhas vão aparecer um pouquinho depois, a queimadura de um incêndio, essas bolhas formam de forma praticamente imediata, né? Mas são comparáveis, sim, são graus diferentes de uma mesma profundidade de uma queimadura grau 2, sem dúvida. E a de grau 1 a gente consegue tratar em casa, né? O Major já estava falando dos primeiros Um pouquinho de socorros ali com atadura. pode ser feito. Você tem que, então, sair da fonte de queimadura. Então, tem que sair do sol, tá? Não tem conversa, tem que sair do sol. Segunda coisa, hidratar bastante, tá? Existem produtos disponíveis nas farmácias à base de calamina, tá? Que você pode usar, que são refrescantes, a própria pasta d'água. A pasta d'água, eu vou falar uma coisa para você, eu gosto dela diluída, né? Porque aquela mesma coisa que o Major estava falando sobre a pasta de dente, né? Você tem que remover depois em cima de uma pele queimada, é um sacrifício, é uma judiação com quem está com a pele toda sensível, né? Então, existem algumas coisas de fácil acesso na farmácia, que são os produtos de calamina e a pasta d'água, que valem a pena e que vão refrescar um pouquinho. Banhos mais frios, né? Aquilo que ele falou de mudar a temperatura do corpo indo para um banho mais frio ajuda muito, sem dúvida. Você diminui a temperatura da pele, consequentemente a queimadura não progride, né, com a manutenção dessa temperatura. Isso vale bastante a pena e isso pode ser feito em casa. Mas tem uma coisa que eu acho importantíssima. Existem lugares de queimadura que são chamados lugares especiais, tá? São lugares, por exemplo, o rosto, a genitália, as mãos, os pés. Quando você tem queimaduras nesses lugares, e joelhos e cotovelos também, tá? Esses lugares são considerados especiais e mesmo que a queimadura seja de um grau menor, como você pode ter consequências mais importantes, inclusive cicatriciais, deformidades e restrição de movimento, né? Restrição de função, esses também são indicações, mesmo sendo áreas menores, para se comparecer a um pronto-socorro para ter uma orientação mais adequada, viu, Danilo? Isso é uma coisa importante, mesmo não sendo uma área muito extensa. Olha, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, o nosso plantão médico Bandeirantes do Bom e do Melhor, com a doutora Selmara Catalano, que é dermatologista. A gente está falando hoje sobre queimadura de pele. Tem vários ouvintes aqui que já estão mandando as perguntas. A gente vai repassar aqui a doutora, não é? Mas só para a gente fechar, né? Para que não haja dúvida, então, esse medicamento, né, que é encontrado nas farmácias, essa pomada, esse creme, ele pode ser passado nas queimaduras de primeiro grau, independente se for por fogo, por queimadura solar. Ele pode, então, ser usado. Ele é recomendável, então, nesse caso, doutora? Não, eu tô falando de queimadura solar. Solar, tá? solar. Aquele vermelhinho superficial que a pessoa fica e que é o comum, porque o tempo de ficar vermelho no sol é muito rápido, principalmente se for pele clarinha, você fica vermelho muito rápido. Para este tanto, sim. Para queimaduras já com bolhas ou queimaduras maiores nesses lugares especiais, é exatamente aquilo que o Major falou. Água corrente, cobrir ao mesmo tempo que você está dentro da água e que vai aliviando um pouquinho a sensação da queimadura e eventualmente removendo qualquer resíduo, que seja de protetor, que seja de óleo bronzeador, né? Devagarinho você remove, já coloca um primeiro curativo, uma primeira atadura, um primeiro tecido limpo, tá? Úmido, e depois uma faixa ou um tecido seco para proteção para encaminhar o pronto-socorro. Queimadura de segundo grau não é para ficar em casa sem que a gente olhe como está e a extensão disso, tá? Para o médico é mais fácil você perceber essa profundidade, claro, a gente está acostumado com isso. Eu, antes de fazer dermato,
fiz clínica por muito tempo, pronto-socorro por muito tempo. Então, é lógico que a gente tem um olhar um pouco mais crítico. Mas quem está em casa não tem essa percepção. Então, assim, queimadura não é uma brincadeira. Deixa cicatrizes para a vida, cicatrizes muito difíceis de se tratar, tá? É toda uma história de vida modificada, às vezes, a partir de uma queimadura. Então, a menos que seja essa coisa levinha solar que eu falei para vocês, do eritema, porque você se expôs um pouquinho mais, e que isso pode ser administrado em casa, as outras merecem, sim, atendimento de pronto-socorro para orientação. E é o que eu te falei, principalmente se você tem alguma questão inalatória, como o Major falou, de gases, né? Ou até o próprio vapor. Você pode ter um comprometimento respiratório e essa pessoa depois ter problemas muito sérios e evoluir com dificuldade respiratória mais adiante. Então, a menos que seja essa coisa muito superficial do grau 1, só do vermelhinho na pele, o resto tem indicação, sim, de procurar um atendimento e uma orientação mais especializada, Danilo. Na internet a gente vê de tudo um pouco, né? Passado esse primeiro atendimento aí com a atadura, com um pano umedecido, né? E falando já agora dos dias, né? Que se dão aí depois desse episódio. A gente já viu na internet aí café, para passar café, margarina, pasta de dente, outros produtos também, não é? Para dar aquela sensação de alívio mesmo, trazer um refresco aí para a pele. Nada disso funciona parcialmente, ajuda, não ajuda. Não estou falando no momento exato, na hora da queimadura, que isso já ficou claro que não, né? Mas depois, nos dias que se dão aí na sequência desse episódio, doutora? Não, na verdade nada disso, tá? Nem pó de café, nem pasta de dente, nada dessas coisas assim, porque esse alívio pode, na verdade, ser momentâneo. Não vou nem questionar a questão do alívio, né? Mas assim, pode ter até algum alívio momentâneo, mas você pode ter complicações depois por conta da cicatrização e desses resíduos que podem permanecer na pele, porque você, pela dor, não consegue remover de forma adequada, tá? Então, não se deve colocar nada, deve-se sim seguir, uma vez que você tenha procurado orientação médica, aí sim, com uma prescrição médica, você vai saber o que você tem que usar nesses dias que se seguem a queimadura. E uma coisa extremamente importante são 6 meses sem tomar sol, para que você não tenha mancha, para que você não tenha nenhum problema de cicatrização. 6 meses, pelo menos, tá, Danilo? E é bastante tempo para um país tropical, né? Então, o filtro solar, sim, a partir do momento que o médico libere isso, porque dependendo do grau dessa queimadura, você vai ter que esperar um pouquinho, inclusive para a utilização do filtro solar. Isso que eu ia perguntar. Então o filtro solar, o protetor solar, precisa esperar também algumas semanas para a pele poder respirar, fazer a cicatrização natural aí, para depois continuar usando, então. Sim, nas queimaduras com bolhas e tal. Com eritema até dá para você usar o filtro sim, viu? Aliás, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é interessante, falando em alívio, né? Vamos supor que você esteja na praia e que você perceba que está com a pele ardendo, porque venceu o tempo do seu filtro solar. Quando você estiver nessa situação, coloque um pouco mais de filtro solar, não só você segura um pouquinho essa exposição, você sai dessa exposição, passa o filtro, você também vai sentir algum alívio, tá? Dessa ardência com a própria utilização do filtro. Para esses graus mínimos do eritema, aquele ardidinho de praia, você pode melhorar, inclusive com a utilização do próprio filtro solar, tá? Mas tem que sair do sol, tem que ir para a sombra, não adianta permanecer. Interessante, nesses casos em que você está já com uma queimadura, que você não consegue usar o filtro de forma adequada, porque foi uma queimadura um pouquinho maior, o interessante são as roupas e os chapéus com proteção solar, porque aí você consegue colocar por cima sem ter que passar, esfregar, né, o creme na pele queimada. Talvez as roupas com proteção solar sejam uma ajuda interessante nesse sentido, para que você se proteja efetivamente e não queime mais ainda, né, queimadura sobre queimadura, Danilo. Isso é uma coisa que talvez seja interessante. Tem a participação do ouvinte Bandeirantes aqui em áudio. Vamos ouvir aqui pergunta para a doutora Silmara Catalano. Vamos lá.
Diga. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Uma pergunta. A bolha, quando se forma, ela é bem-vinda. A gente tem que deixá-la até ela ir embora sozinha. E muitas pessoas falam da clara de ovo, né? Mas como ela tem muita contaminação, isso acaba sendo perigoso. É Jaqueline, aqui de Campinas. Obrigado. Oi, Jaqueline, bom dia. Obrigada pela sua participação, viu, Jaqueline? É extremamente importante isso que você está me dizendo. Se a gente fosse olhar pelo lado da proteína, talvez até fosse uma boa coisa de se utilizar. Mas realmente é exatamente isso que você falou, o problema é a contaminação, né? Tudo que a gente não quer para uma pele lesada, para uma pele machucada, é contaminação. Por isso, água, de preferência, e a busca da ajuda. Sim, a princípio manter as bolhas íntegras, até que você procure ajuda, e aí na avaliação médica, caso seja necessário, dependendo das circunstâncias, eles vão eventualmente mexer nessa bolha, mas em casa não, mantenha a bolha íntegra, porque ela não deixa de ser uma proteção natural para aquela área que foi queimada, então um curativo biológico, vamos dizer assim, o ideal é não passar nada mesmo, é só água, proteger e procurar ajuda, então, do atendimento médico, do atendimento, no mínimo, de enfermagem, para te orientar nesse sentido, tá? É muito importante isso que você está me falando. Em termos conceituais, a proteína seria uma coisa até eventualmente bem-vinda, não fosse a forma como ela vem, né? A gente não tem garantia nenhuma de usar coisas não estéreis num lugar onde já não se tem proteção nenhuma. Já basta a água da torneira, que vai diminuir a temperatura, tem a sua função, que vai remover resíduos, principalmente coisas químicas, lavar e retirar esses resíduos é uma coisa muito importante, tá? E evitar o contato com o meio externo, protegendo aí com curativo primeiro úmido, como o Major Palumbo falou, e depois o seco por cima para procurar ajuda. Muito importante essa pergunta, viu, Jaqueline? Obrigada. A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, São Paulo. Ótimos assuntos no programa de hoje. Época de festa junina, muita música, muita alegria, mas, infelizmente, o pessoal se empolga, se descuida e aí vem as queimaduras graves. Obrigado aqui a participação da Lúcia Maria Messina. Tem também perguntas de áudio aqui, mais a participação do ouvinte Bandeirantes. Mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo, sempre fazendo programa excelente e com convidados excelentes hoje, hein? Pergunte para a doutora se existe a possibilidade de alguma pele, depois de sofrer uma queimadura, ela recuperar ou não. Então, depois de queimado, não existe mais a possibilidade de uma pele voltar à sua normalidade. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Obrigado. Oi, Evandro, bom dia. Obrigada pela sua participação. Sua pergunta é extremamente importante. Quando a gente tem uma queimadura de primeiro grau, que é aquela com eritema, só aquele vermelho na superfície, a pele recupera sim, eventualmente até sofre alguma descamação, porque ela é muito superficial, e a pele recupera sim, eventualmente pode haver alguma mudança de cor, tá? Nessas mais superficiais. Então, se você tem alguma mancha residual, principalmente para pessoas de fototipo mais alto, né? De pele mais morena, tá? Mas pode existir só uma coisa mais superficial, mas a textura ainda é a mesma. A partir das bolhas, tá? Essas bolhas são mais profundas, terceiro grau nem se fala, né? Porque a gente tem realmente avulsão de necrose de parte da pele, de subcutâneo. Nesses casos, a cicatriz é permanente. Existem alguns tratamentos que a gente pode fazer após a recuperação que melhoram o aspecto dessa pele, diminuem, como é que eu posso dizer? Ela se torna menos evidente, mas a partir de queimaduras mais profundas, a pele é lesada em definitivo, viu, Evandro? Infelizmente, é uma das coisas mais difíceis de se tratar. E tem muita gente, tem muito acidente doméstico. Falando nisso, sabe, Danilo, eu estava escutando o Major Palumbo falar, o meu pai teve uma queimadura numa hora de soltar rojão na minha infância, eu me lembro bastante disso, ele ficou com a mão bem machucada,
Então, essas coisas, infelizmente, ainda acontecem, mesmo com todo o acesso à informação que a gente tem hoje. E esse programa é de extrema importância nesse sentido, na educação das pessoas, na orientação das pessoas, Danilo. Estou achando fantástico essa oportunidade. Tem vários ouvintes aqui. O Jonas Melo, de Jacareí, mandou aqui algumas imagens no nosso WhatsApp impressionantes, né? De alguma queimadura que ele tem aqui, que deixou marcas, né? Como a senhora mesmo colocou na abertura do bate-papo da entrevista, marcas para sempre, né? Cicatrizes que ficam mesmo na pele, não é, doutora? Para a gente encerrar aqui, ficou faltando alguma colocação para a gente prestar serviço aqui, falar sobre os cuidados e o tratamento com as queimaduras? Então, vamos fazer um resuminho rápido. Muito importante aquilo tudo que o doutor Palombo falou. Se você tiver uma queimadura com formação de bolhas ou em áreas especiais, como eu falei, em face, mãos, pés, genitália e joelhos e cotovelos, é sempre muito importante, mesmo que seja localizada, você procurar ajuda médica, um atendimento de saúde, tá? Para que você seja orientado. Queimaduras de terceiro grau, queimaduras elétricas, muitas vezes a gente não vê o estrago externamente, mas vê internamente, e isso também é extremamente importante. Existem queimaduras da parte respiratória pelo vapor ou por substâncias químicas que estejam, gases que estejam na área do aquecimento, isso é extremamente importante. E fotoproteção, tem que usar protetor solar para que você não tenha nem mesmo a queimadura de grau 1, tá? O filtro solar é necessário para todos os dias, independente de estar chovendo, escuro, a radiação não é luz visível, tá? Então, é necessário, porque a radiação ela é cumulativa, a gente não volta nessa conta nunca, e um dia você vai ter as consequências mesmo dessa queimadurazinha aí superficial, desse eritema, da queimadura grau 1, que é poder desenvolver o câncer de pele, que hoje é um problema bastante importante, e cada vez mais a idade vem decrescendo. Antes a gente só tinha pessoas com câncer de pele aí acima dos 60 anos, olhinho azul, sobrenome, sei lá, polonês, né? Sobrenome europeu, e hoje a gente tem pessoas de fototipo alto, pessoas de pele negra, com câncer de pele também, e também por exposição ao sol. Então, proteção solar, eu acho que não tem como uma dermatologista não falar disso para arrematar aí essa conversa das queimaduras, Danilo. E olha, só para a gente encerrar mesmo, mais uma pergunta, dá tempo aqui da gente repassar. A Fátima pergunta o seguinte: após a queimadura, se após a queimadura ficar com alguma área escura, pode passar o ácido para diminuição da hiperpigmentação? Bom, em uma fase tardia, depois de total recuperação dessa pele, tá? Isso precisa ser avaliado pelo médico, em que momento isso acontece, né? Uma pele leva, para uma troca total, ela leva em torno de 30 e poucos dias, então, antes disso, nem pensar, né? Só proteção solar mesmo. E essa mancha residual, ela pode clarear, mas pode eventualmente não sair, porque o processo inflamatório, ele é um pouco mais profundo, então algumas manchas por queimadura solar podem clarear, mas não são todas, e isso precisa da avaliação médica, porque existe indicação, então, de indicações de outras tecnologias, eventualmente uma luz intensa pulsada, alguma outra método para tentar o clareamento, que não somente a utilização do ácido. Mas mesmo com ácido, não há como você se eximir da utilização do protetor solar. Então, precisa de uma avaliação médica para fazer isso. Não use qualquer coisa, porque você não sabe exatamente em que momento está a sua pele, para que você comece a utilizar essas coisas, porque o ácido também não deixa de ser uma queimadura superficial. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita parcimônia na escolha desse tratamento, tá bom, querida? Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes. Desculpa, te cortei, doutora? Não, imagina, fica à vontade. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso Plantão Médico Bandeirantes, com a doutora Seomara Catalano, que é dermatologista e hoje nos ajudando, né, a entender um pouco mais sobre o que fazer, os procedimentos, o tratamento e a prevenção também aí da queimadura de pele. O ouvinte que quiser continuar acompanhando aí, a doutora Seomara, só seguir no Instagram, @doutora Seomara Catalano. Doutora Seomara Catalano. Doutora, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, hein? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar com você, Danilo. Obrigado, bom fim de semana. Para todos os ouvintes e para vocês aí na rádio também. Beijo grande, obrigado.